Fala time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer para vocês um vídeo sobre Foundation Models, que é basicamente o chat GPT da Apple que roda localmente nos devices, né? E a minha ideia de trazer esse vídeo é porque estudando e olhando muito conteúdo na internet eu percebo que o pessoal traz um conteúdo muito avançado do Foundation Models, do que é possível fazer, mas muitas vezes a gente precisa de alguma coisa muito simples, muito pequena e a gente se sente intimidado por conta disso. E a ideia é a gente começar, né, nesse vídeo um appzinho bem básico e a gente avançar até a capacidade máxima ali do Foundations Models da Apple, tá? E qual que é a vantagem de utilizar o Foundations Model sobre, por exemplo, um chat GPT, sobre uma outra IA que a gente consegue fazer batendo via API, né? A vantagem é que ele roda em todos os devices que rodam Apple Intelligent e ele roda isso de forma local, né? Então você não precisa ter uma request para o servidor, não precisa ter request nada, e isso é de forma gratuita também, né? A gente tem algumas limitações ali que a Apple coloca, pelo que eu percebi, é um pouco mais restrito que, por exemplo, um chat GPT, e quando algumas coisas você vai perguntar, ele pode bater nos guardrails, né, que são meio que as travas que a Apple impõe, mas muitas vezes para coisa simples, quebra um galho bem legal. Por exemplo, no meu caso, eu estou desenvolvendo um aplicativo para macOS, e toda vez que o usuário entrava na primeira tela, eu queria colocar, tipo, bom dia, fulano, boa tarde, fulano, boa noite, fulano. Só que eu queria alguma coisa mais elaborada, tipo, como o dia está lindo hoje, Bruno? Como está sendo a sua tarde? Hora de um cafezinho da tarde, sabe? Eu queria alguma coisa mais pessoal que ele gerasse, né? Pensei em utilizar a API do ChatGPT, pensei em criar um servidorzinho, pensei em criar um monte de frases estáticas no app, fazer um random num array ali, pegar essa informação. E aí eu lembrei que tem esse Foundations Models, funcionou, quebrou meu galho, foi bem legal de utilizar. E eu queria trazer para vocês aqui esse conteúdo, né? Então esse vídeo vai ser a primeira impressão, né? Então vai ser o basicão ali, a gente vai gerar um texto, ele vai retornar. Na próxima aula a gente vai começar a fazer stream, né? Então se o seu texto for muito longo que ele vai gerar, a gente pode fazer igual o GPT, que ele vai colocando aos poucos na tela. E futuramente a gente vai criar modelos, ele vai fazer request para pegar, por exemplo, a previsão do tempo, ou para ele gerar documentos. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então essa primeira aula vai ser o basicão ali, a gente vai gerar um texto e vamos tentar fazer isso em português, porque eu sei que em inglês funciona, tá? Então, indo aqui para o computador, comecei um projetinho normal. Eu comecei um projetinho para Mac, tá? Porque o simulador do iOS, da última vez que eu testei ali com o Image Playground, ele não tinha o Apple Intelligent, então a gente não conseguia rodar. Então, se você for fazer alguma coisa para iPhone, você provavelmente vai ter que rodar no device físico. Ou se a Apple arrumou isso de fazer o simulador ter o Apple Intelligent, eu não tenho essa informação, até faz um tempinho que eu não tento rodar o Apple Intelligent no simulador do iOS, então não sei se isso foi arrumado. Mas aqui, a mesma coisa que vai funcionar para o macOS, funciona para o iOS e para o iPadOS, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um import Foundation Model, que é basicamente a framework que a gente vai trabalhar. Aqui, nesse vídeo, por fim didático, eu não vou, daria para criar uma view model para abstrair isso, daria para criar uma classe. Eu vou fazer tudo dentro da view, que eu acho que fica mais fácil de entender, mas aí no projeto a arquitetura que você usa, você consegue encaixar isso, tá? Você não precisa ficar preso dentro da view do SwiftUI. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou criar um arroba state e vou colocar que vai ser o nosso private var. Ele quase completou certo. Hello text. Ele vai ser uma string e vai ser uma string vazia, tá? Então, aqui eu vou tirar a imagem. Aqui eu vou colocar o meu hello text. Aqui eu vou começar como loading. Pode ser um valor default também, tá? Se vocês quiserem, tipo, enquanto ele carrega, eu vou setar um valor default. Beleza? Então aqui eu vou dar um state, fazer uma private var, só que o fio do microfone está me atrapalhando. Boa. Vou fazer uma private var e vou chamar de session, que vai ser a nossa sessão. Ele vai ser, então, um language model session. A gente aqui tem vários inicializadores, tá? Então, só para vocês pegarem aqui e a gente fazer uma... Então, a gente tem aqui um que a gente passa model, tools e transcript. A gente tem um que é model, tools, instruction, que ele recebe uma instruction. A gente tem um model e um tools, e aí ele recebe
uma high order function, né? Que a gente pode passar a nossa instrução. Vamos, por exemplo, pegar esse aqui, que a gente não sei porque que ele está autocompletando com outro. Language. Ah, tá. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Language Model Session. Aqui, que o autocomplete de vez em quando dá uma bugada. Então, no model, a gente tem alguns models que a gente pode colocar, né? Então, a gente tem um default, a gente tem um outro inicializador com adapter, que a gente pode passar alguns adapters, né? Então, a gente consegue buscar esses adapters localmente se a gente quiser. A gente pode ter ele aqui no nosso projeto. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o default, tá? Se eu não me engano, ele tem mais alguns use cases aqui. Ponto content tag, ponto general. Então, esse aqui ele usa para fazer provavelmente algum tagueamento, encontrar alguma informação. A gente tem o general case e a gente tem o ponto default, que é a versão base dele, tá? Se a gente for usar o ponto default, a gente não precisa ter esse cara aqui. A gente também tem um outro inicializador, que é o tools, que ele espera um array de tools, né? Então, na verdade, esse tool, o que é esse tool? Ele é um protocolo que a gente implementa, e é como se a gente criasse uma struct, uma class, que passasse alguma coisa para esse modelo. Tipo, você vai ter um modelo aqui de previsão do tempo, que você vai ter que buscar essas coisas, sabe? Então, é bem legal, porque a gente consegue deixar o nosso modelo com um contexto bem específico, né? Ali, quando a gente está trabalhando com algumas coisas um pouco mais avançadas. Nesse caso, como esse vídeo a gente só vai pegar uma informação, pedir um texto, retornar um texto para a gente pode deixar esse cara como vazio, porque vai funcionar para a gente, tá? Então, esse cara aqui, eu vou deixar esse array como vazio. O default dele é vazio, mas mais para frente a gente vai ver como trabalhar com esse tools, beleza? E aqui a gente tem o nosso transcript, que nem eu falei, ele aceita uma hardware function, então aqui a gente pode criar o nosso language model session. E aqui basicamente o que eu gosto de fazer nesse momento eu gosto de dar um contexto para ele. Então, tipo, é que basicamente se a gente falasse para IA, tipo, você é um desenvolvedor iOS e você está pensando numa arquitetura para substituir o MVVM para SwiftUI, por exemplo, sabe? Então aqui, vamos colocar em português. Você é uma recepcionista, é assim que se escreve, recepcionista? Não sei, vai assim mesmo. Você é uma recepcionista que dá bom dia, boa tarde e boa noite de forma, vamos ver, de forma alegre e divertida para o usuário. Ponto. Então, é basicamente assim, estou falando para ele que ele é recepcionista, que ele dá bom dia, boa tarde, boa noite para o usuário, beleza? Então, basicamente, essa parte aqui está pronta. E aqui a gente pode vir aqui no nosso ponto task, que eu gosto de fazer no nosso ponto task aqui. Eu já fiz um vídeo da diferença do ponto onAppear ponto task, tá? Então, se você não sabe a diferença, assista o vídeo lá. Eu gosto de dar um session ponto prewarm, tá? Esse prewarm basicamente, nesse momento aqui, ele não vai servir para muita coisa, porque o que ele fala aqui na documentação desse prewarm? Que é, tipo, para ele carregar os recursos em cache, assim que você perceber que o usuário vai interagir. Então, aqui ele dá até um exemplo, né? Tipo, você percebeu que o usuário selecionou o campo de texto, você já dá um pré-warm para ele já carregar informações de cache e ser mais rápido, tá? Então, aqui como a tela vai aparecer e eu vou printar a informação, então eu coloquei aqui no ponto task, mas se você tiver uma search, se o usuário clicar na search para começar a digitar, o teclado aparecer, você já pode dar um pre-warm, tá? Então, isso aí fica muito a critério ali do projeto que você está trabalhando. E aí aqui no meu ponto... e eu coloquei no ponto task, tá? Só porque essa função aqui, ela deveria ser assim que é o wait, mas agora que eu percebi que ela não é. Então, na verdade, ela poderia estar no ponto onAppear. Então, depois de dar o pre-warm, eu posso dar um session.respond to. Então, a gente tem várias informações aqui, tá?
ele responder, né? Então a gente consegue passar bastante coisa, é bem legal. A gente consegue até gerar aleatoriedades. Acho que isso é uma coisa bem legal. Mas vamos aqui para esse prompt aqui. A gente tem as options. Só deixa eu falar das options primeiro. A gente tem as options. A gente pode dar esse init aqui. E aqui, esse cara aqui, esse temperature que ele passa aqui, é basicamente essa temperature aqui é basicamente a aleatoriedade que ele vai dar, né? Então, se você quer respostas bem aleatórias, você coloca o 1. Se você quer respostas não tão aleatórias, você quer mais uma previsibilidade, você coloca 0. A gente tem o máximo response token, que ele é o número de tokens que a gente vai receber, né? Então, tipo, eu quero uma mensagem com 5 palavras, sabe? Então, você pode setar esses 5, é bem tranquilo. E esse cara aqui, Sample Mode, vou ser sincero, não usei ainda, então eu acabei não vou explicar coisas que eu também não utilizei, porque vai que é alguma coisa errada, tá? Então, eu vou deixar esse cara por enquanto sem nada. Para mim, o default já funciona. E aqui o prompt, a gente pode passar um que ele também aceita uma string, tá? Ele não precisa ser um prompt. Então, só cadê aqui? Aqui, ó. Então, a gente consegue gerar com uma string. Então, me como que é? Me receba de forma divertida com base no horário do device. Vamos ver se vai funcionar. Então, o cara basicamente, se for de noite, vai responder boa noite, se for de tarde, boa tarde, sabe? Vamos ver se isso funciona. Aqui ele está reclamando que é o nosso try. Então, basicamente, eu errei, tá? O nosso... Opa, e aqui a gente pode botar um try. Eu fiz de forma equivocada, tá bom? Eu achei que o pre-warm que era com await, mas na verdade é o respond. Então, aqui eu vou colocar nosso result aqui. E aqui no nosso result, que ele vai retornar, a gente tem o content, que é o conteúdo, e a gente tem o raw content. Sendo bem sincero, nos testes que eu fiz, por enquanto, eu não senti diferença nenhuma entre content e o raw content, tá? Mas nesse caso, vamos pegar o content. Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar que o meu hello text vai ser igual ao meu result.content. E aí, como o meu try aqui é um try opcional, como eu não estou tratando erro, porque se para mim eu tiver um erro, eu vou printar sei lá, seja bem-vindo. Que aí não tem problema com base no horário, tá? Só para mudar aqui para try await. E vamos ver se o nosso projetinho vai rodar. Vamos ver se ele vai dar algum erro, né? Porque ele pode dar algum erro também. Se essa coisa, se o content aqui der new, seja bem-vindo, a gente pode debugar o erro junto aqui. Vamos ver como funciona. Aqui, ó, ele já deu bom dia aqui, né? Eu vou colocar só que o tamanho da tela aqui, só para ficar mais fácil também, ponto frame. Meu widget vai ser 500 e meu ref vai ser 500. Eu acho que o legal é que o preview do SwiftUI funciona, tá? Pro Foundation Models da Apple, então ele aqui está carregando. E aqui ele trouxe isso. Aí colocou, claro, vamos fazer lá. Bom dia, que dia seja maravilhoso, boa tarde, boa noite. Mas vamos dar mais um contexto aqui. Bom, na verdade, você deve dar somente uma resposta pro cliente. Vamos ver se isso melhora alguma coisa. Viu? Bom dia, tudo bem, meu bem. Ele não retornou aqui, vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? Consigo dar um zoomzinho. Esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra gente ver melhor. Esse cara.
Ah, tá, o zoom é aqui. Ô, caralho. Pera aí que ele crashou. Bom, vou rodar aqui só para a gente testar aqui. Aí vocês viram aqui ali, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então ele está carregando, ele deu aqui, ó. Então ele trouxe o contexto para a gente. Então, bom dia, você chegou em um lugar maravilhoso, onde o sol sempre brilha e o sorriso nunca se afasta. Espero que o seu dia seja tão brilhante quanto o sol que nos ilumine. Então ele respondeu, né? É, mas ele não está dando boa noite. Então vamos tentar ver a resposta deve ser condizente hoje com o horário do sol, do exemplo. Aí ele já completou aqui. Vamos ver se isso aqui resolve o nosso problema. Vamos rodar e ver se ele funciona. Bom dia, meu caro. Então ele não está pegando o horário. Provavelmente nesse caso a gente precisaria colocar uma tool para a gente poder passar o horário, né, de uma forma mais específica, né? E aí o que a gente pode fazer aqui? Vocês estão percebendo que o texto é muito grande, né? Então a gente pode vir aqui, pegar aqui um options, dar um init, max response token. Vamos colocar então que a gente quer 5 palavras. Aqui ele reclamou, só dá um apply. Vamos rodar. Bom dia, meu cara. Então ele trouxe 4, vamos ver se a gente consegue colocar umas 10 para ver se ele dá uma resposta um pouco melhorzinha pra gente, né? Bom dia, meu caro. Hoje é sábado. Bom, hoje não é sábado, né? Hoje é uma quarta-feira. Até conferir para ver se era quarta-feira mesmo, porque senão eu trabalhei à toa. Mas vamos ver então, talvez um 30 aqui, talvez esteja se perdendo. E aí isso é uma questão muito de você ir afinando, né? Você ir testando e ver se tá do jeito que você quer. Então, ó, bom dia, meu caro. Espero que seja brilhando como o sol da manhã nessa radiante. Sendo que tá de noite e a gente colocou aqui com base no horário do device. Provavelmente ele não tem essa informação do horário do device e aí ele está ignorando, né? E aqui a gente tem a temperature, né? Então, se a gente quiser uma coisa bem aleatória, vamos deixar no 1 aqui. Eu não sei qual que é a, a variação disso, né? Então, ó, meu caro, bom dia, é uma nova manhã luminosa. Vamos rodar de novo para ver se ele gera coisas bem diferentes. Vamos tentar botar o zero para a gente também sentir a diferença. Aí, ó, por exemplo, ele deu uma possível bugada. Olá, que legal saber que você está aqui. Bom dia. Bom dia, meu caro. Que dia maravilhoso. Ele já cortou, entendeu? Porque ele deu uma aleatoriedade. Esse, muitas vezes, é o problema de trabalhar com o Foundations Model dessa maneira, assim, uma maneira bem simples, né? Sem você passar muito contexto. Mas, na maioria dos casos, ele retorna aqui. A gente pode colocar aqui, ó. Me retorne somente o texto de boas-vindas. Vamos ver se ele vai melhorar aqui o nosso projeto. Então aqui ele retornou, a gente já tinha visto que estava funcionando de forma. A gente colocou a temperatura 1. Vamos ver se isso já resolveu. Ah, ele já retornou com boa tarde. Então talvez a gente tenha que ajustar em algum momento aqui a parte do negócio. Agora que eu vi aqui que ele coloca como hoje é domingo. Então vamos tirar esse cara aqui. Porque provavelmente isso aqui pode estar impactando. Olá, tenho certeza que você tem um dia incrível pela frente. Ele tá aceitando que é de manhã. Se a gente botar zero, vamos ver o tipo de resposta que ele dá, né? Se vai ser uma resposta bem parecidas. Olá, que bom que você entrou. Se é amanhã, bom dia. Que dia maravilhoso para começar. Vamos rodar de novo. Ver como que vai ser. Ó, então ele tá deixando a mensagem bem certinha, não tá dando uma aleatoriedade. Então, se você não quiser uma aleatoriedade grande, você pode colocar zero, mas provavelmente você vai ter que refinar aqui a sua session aqui, porque ele começou a bugar novamente, mesmo a gente arrumando. Se eu botar aqui um 0.5, eu não quero totalmente aleatório, eu quero uma previsibilidade. Vamos ver aqui. Olá, seja bem-vindo ao nosso ambiente acolhedor. Então já ficou um pouco melhorzinho. Então, meio nesse caso aqui
resolveu o nosso problema. Talvez eu possa passar um mínimo de token aqui, um máximo de 20. Vamos ver. Mas não quero uma mensagem muito grande. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Então tem esses problemas, né? Da IA gerar sozinho e faz parte. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo inicial aqui de como utilizar o Foundations Models da Apple. Esse vídeo aqui foi uma introdução para mostrar para vocês o básico que a gente consegue fazer. Na próxima aula, vamos tentar ali provavelmente fazer um esquema meio que chat GPT, que ele vai gerando o texto e vai jogando para a gente. Vamos pedir para ele gerar uma história no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aqui de IA, né? Do Apple Language Model. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí no link abaixo. E valeu!